Olá, está no ar o Estúdio C, programa cultural aqui da TV Câmara. Nesta edição, a gente fala sobre o FIT, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Em 2019, a mostra completa 50 anos. O evento, que nasceu como um festival de teatro amador, hoje recebe artistas e companhias do mundo todo. Há 50 anos, Rio Preto está artista. E para falar sobre essa edição especial do FIT, eu recebo Jorge Vermelho e Matheus Santos, que são os coordenadores executivos do festival. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu já começo com o Matheus falando sobre os números gerais dessa edição tão especial. Matheus, quantas obras, quantas apresentações a gente vai poder acompanhar no FIT desse ano? O FIT 2019, ele traz para a cidade 34 obras, são mais de 60 apresentações espalhadas por toda a cidade, pelos espaços, pelos teatros, espaços alternativos que nós temos na cidade. Então tem uma programação bem intensa para todo mundo e para todos os públicos. Matheus, e nessa programação tão extensa, tão plural, o que a gente pode apontar de unidade entre essas obras todas? São todas questionadoras? São todas propondo reflexão para a gente? Como que você vê essa questão? Acho que todas as obras elas têm esse potencial de questionar, de levantar reflexões para a atualidade, para o contemporâneo, né? E esse ano o festival faz 50 anos, mas acho que o que une elas como um todo é como a gente pode olhar um festival que está completando esse cinquentenário, mas pensando ele daqui para frente, para o futuro desse festival, né? Para quem está fazendo teatro agora e os teatros que ainda podem surgir a partir disso. Ô Jorge, o FIT sempre é lembrado por falar de temas atuais, de sempre estar ligado às questões contemporâneas. Que grandes temas a gente vai ter nas obras esse ano? Como você disse, eu acho que o festival ele tem esse DNA de ser um território de investigação do hoje. O teatro, por si só, é uma arte do hoje e o festival é um reflexo disso. Então, as questões urgentes, elas são imprescindíveis na programação. Esse ano nós temos uma discussão muito forte em relação às minorias. A questão racial, a questão de gênero, o papel da mulher. Então, as obras, como são questões urgentes da contemporaneidade, acaba refletindo no teatro. E a programação, então, ela é composta por uma boa parte das obras que estão vindo, tem discussões voltadas para essas minorias. Matheus, a gente falou um pouquinho sobre conteúdo e quando a gente fala em forma, que linguagens o FIT vai trazer para a gente esse ano? A gente vai ver muita obra híbrida, então eu vou ver o mesmo produto que tem teatro, tem dança ou tem audiovisual? Como é que você vê essa edição nesse quesito? O festival traz um panorama bem amplo, né, nessas plataformas. Então, nós temos espetáculos teatrais com mistura de dança. Tem uma companhia que é do Piauí, que eles também trazem um espetáculo com uma mistura de hip hop, uma mistura de danças urbanas. É uma molecada, né, um pessoal jovem que está fazendo. Nós também temos performances por toda a cidade que vão acontecer, apresentações que acontecem dentro de um ônibus circular, então isso já quebra um pouco essa posição do público, né, de aguardar sentado na poltrona, alguns espetáculos que o público também vão estar no palco junto com os artistas, né, então o festival também tem essa provocação com o público de quebrar esse conforto, de certa forma, para eles poderem experimentar, vivenciar outras experiências. E essa é a grande graça do festival, né, de trazer outras formas de a gente ver e vivenciar o teatro, né? Sim, a gente tem uma visão do teatro, mas a gente, quando é surpreendido com essas propostas inovadoras, digamos, né, que chegam para a gente aqui no interior, é muito potente e a gente percebe que o público tem uma recepção muito boa desses trabalhos. Jorge, a gente tem 27 obras nacionais. De que estados vêm essas obras todas e o que eles trazem para a gente? É muito diferente o fazer teatral nesses diferentes pontos do Brasil? Olha, nós temos representantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Bahia, Piauí, esqueci algum? Santa Catarina. Santa Catarina, porque é tanta informação na nossa cabeça que às vezes passa, mas são estados que estão representados fortemente. E o que se percebe é que o teatro consegue romper esse tipo de fronteira, né? Até porque o festival ele não aborda as questões populares e folclóricas dessas regiões. Por se tratar de um festival de teatro contemporâneo, são as questões humanas e urgentes. Então, a problemática... nós temos também esse ano, pela primeira vez no festival, Amapá. Vem uma obra de Macapá. E é isso que eu queria dizer. As questões humanas e de busca e reflexões, elas são idênticas no Amapá e em São Paulo. Quando a gente volta a essa discussão pro humano, não tem diferenciação. O que tem diferenciação é a forma de falar disso, né? O conteúdo, ele se aproxima muito. Muito, mas cada um tem seu olhar. O seu jeito, né? O seu jeito, porque vai depender do aculturamento de cada um, né? De cada região e de cada grupo, de cada coletivo que está vindo. Então, as formas, com certeza, elas são diferentes, porque elas têm as particularidades de cada criador. Mas os conteúdos são todos urgentes. Jorge, é uma possibilidade também de a gente ter um outro olhar da produção, porque às vezes a gente fica muito preso ao que é produzido em São Paulo, no Rio, ou um pouquinho mais para lá, Minas Gerais, né? É difícil, às vezes, a gente ter contato com essas outras obras, né? De locais mais distantes. Traz para a gente aí essa oportunidade, né? Sim, e isso é uma falha que nós temos no nosso país. Por ser um país com uma dimensão continental, porque é muito grande, falta muito investimento na região norte, na região nordeste e centro-oeste. Nessas regiões, nós recebemos pouquíssimas inscrições. Inclusive, da região norte, foi a única inscrição que chegou foi deste grupo, que é o Frêmito Teatro da cidade de Macapá. E ele está na programação não porque ele é o único da região norte, porque se o trabalho não tivesse diálogo com o que o festival espera, ele não estaria. Mas ele é de tão distante e ele está em pleno acordo com as discussões que o festival promove esse ano. Matheus, e falando de programação internacional, serão quantas obras e elas vêm de quais países? Esse ano nós temos 6 países participando, França, Bolívia, Irã, Gana na África, México com Sierra La Puerta e além dos espetáculos nacionais, né? Então é uma programação que dá conta de um panorama, né? São várias regiões do mundo que se apresentam e também com essa provocação, como o Jorge bem falou, né? Trazendo essas questões humanas de fora, né? Questões que falam da questão da mulher, a questão da fronteira, a questão de gênero, né? Essa atriz do Ghana, que é uma atriz trans, ela vem com 3 trabalhos que abordam várias questões, uma atriz negra, né? Então, é uma programação internacional bem potente para esses 50 anos. O trabalho de Ghana, são 3 trabalhos, na verdade, né, na programação. Eles conversam entre si. Por que essa artista acabou ganhando esse espaço, né, trazendo 3 obras, essa possibilidade? Essa artista, o trabalho conversa, ela traz uma questão de gênero muito forte e também uma questão de tratar as fronteiras, né, porque ela tem essa identidade de corpo, né, uma identidade que você consegue ver, mas os documentos dela traz uma outra identidade. Então, em um trabalho, ela questiona, por exemplo, o livre trânsito dela pelos aeroportos, pela cidade, pelos locais, pelo trabalho também, né? E todas as questões do corpo, da roupa, se identificar naquele corpo que você tem, mas a sua mente, né? O seu outro você tem uma outra identidade. Bacana. Jorge, falando da cena Rio Preto, a gente tem 6 espetáculos de Rio Preto incluídos no festival esse ano, só que eles se dividem em 2 módulos. Explica pra gente como é que foi essa divisão. Na verdade, são 6 obras, sendo 3 obras no módulo A, que é um módulo para apresentações de espetáculos, e 3 projetos para o módulo B,
que são obras que estão abertas à provocação. E aí o festival, então, ele promove uma residência artística com cada selecionado desse módulo B, para que esse profissional que venha de fora possa orientar o grupo nas questões estéticas, nas escolhas. E essas 6 obras estão presentes no festival. 3 delas com apresentações e as outras 3 são resultados dessas residências. Então, não são necessariamente espetáculos. Entendi. Né? Mas, por exemplo, um deles, que é Manas no Coletivo, vai apresentar uma exposição com registros do processo e dentro da exposição as atrizes irão criar intervenções. Entendi. Com alguns excertos da montagem que eles estão realizando. Não é? Um outro grupo, que é o trabalho Teoremas, vai aproveitar o FIT para realizar uma intervenção no graneleiro e colher depoimentos de frequentadores para que esses depoimentos se transformem depois em material para montagem. Então, é uma nova forma, né, também de Rio Preto estar presente no festival, porque o festival ele precisa também gerar esse tipo de intercâmbio de conhecimento, de outros olhares. Estar no festival não é só estar com uma apresentação, tem outras maneiras de estar no festival e entender o festival. E acho que a Cena Rio Preto ela promove um pouco esse entendimento para os artistas da cidade. Perfeito. Matheus, e quando a gente fala em espaços de apresentação, quais serão os palcos do FIT esse ano, tanto os tradicionais quanto os alternativos? O festival ele se espalha pela cidade toda, né, com esses espaços alternativos. Nos tradicionais nós temos os palcos do SESC, que são o Teatro e o Ginásio do SESC, da Prefeitura, o Teatro Municipal, Humberto Sinibaldi Neto, o Teatro Paulo Moura, o Teatro do SESI, que volta com a gente esse ano na parceria, além de outros espaços como o Parque Ecológico, o Bosque, o Terminal Rodoviário, que vai ter uma apresentação que sai de um ônibus de linha normal do terminal, a Escola Darcy Ribeiro, no Santo Antônio, no Santo Antônio também recebe uma apresentação. Swift. Que é um polo ali, uma fábrica, né? Sim, onde tudo vai fervilhar ali também. A gente vai tentar soltar fumaça por aquela chaminé esse ano. A gente vai tentar. Vamos aguardar. Vamos ver, surpresas. Matheus, e quando a gente fala desses espaços todos, os alternativos, qual que é o objetivo disso? O que vocês buscam ao descentralizar essa programação, né? Ao colocar ela em diferentes bairros das cidades ou num calçadão, na rodoviária? Eu acho que a grande proposta de descentralizar, né, mas é também mexer com o cotidiano das pessoas, né? Quando você está andando pelo calçadão, às vezes já tem um andar quase automático ali de reconhecimento do espaço e de repente você se vê preso ali olhando aquela intervenção, olhando uma apresentação diferente, né? Ou você vai fazer um passeio no Parque Ecológico, no Bosque, e se surpreende com aquela programação. Só lembrando também, a gente vai ter apresentação no distrito de Talhado e Engenheiro Schmidt. Também temos apresentações. E eu acho que é uma característica do teatro também contemporâneo, né? Não se prender às salas, não se prender a um espaço previamente preparado, mas também se arriscar para fora desses espaços e chegar a outros públicos, né, e conseguir alcançar outros lugares. Isso toca tanto a gente, porque depois quando alguém fala, você lembra de alguma peça? Em geral, você lembra de uma peça que você viu no espaço alternativo, né? Olha, quando eu passei ali naquela praça, teve aquela peça legal. Sim. A gente fica muito marcante mesmo isso, né? E mesmo a memória, né? Você ou andando pelo calçadão ou fazer uma visita depois no espaço, você acaba relembrando aquilo, né? Revivendo aquela experiência. Jorge, desculpa. Não, tem uma coisa que eu acho bem interessante que o FIT provoca na cidade. Ele oferece um outro olhar para os lugares da cidade. Como o Matheus disse, a gente automatiza e o FIT muitas vezes investiga aquele lugar com outro olhar e reapresenta aquele lugar para o cidadão de uma outra forma. Então é muito bacana essa forma com que o festival interfere até mesmo na questão urbana, né? É verdade. Jorge, eu volto para falar um pouquinho de ações formativas. A gente falou de um tipo de atividade diferente. A gente acabou de falar da questão do módulo B do Sena Rio Preto, né? Que promove esse intercâmbio. Mas tem um outro trabalho aí do festival que são essas ações formativas. O que vocês prepararam para esse ano? Quem pode participar? Como é que serão esses trabalhos? Foi
foi convidada uma dupla de curadores, que é o José Fernando Azevedo, que é da USP, e a Eliana Monteiro, que é do Teatro da Vertigem, e os dois criaram um conceito para essas ações formativas que se chama O que ainda podemos fazer juntos? Aí tem uma breve resposta, que é produzir encruzilhadas, ou seja, a gente não tem resposta, né? Então as ações formativas, elas reforçam muito de todas as encruzilhadas que nós estamos vivendo e criando e gerando. Então são questões contemporâneas que estarão em discussão, e os convidados para essas ações formativas são pessoas renomadas, né? Teremos a presença aqui do André Lepec, que é da Universidade de Nova York, também a presença da doutora Leda Maria. Temos nessas mesas, nesses encontros, nós temos a presença também de alguns artistas que estão na programação, como a Vabene, do Ghana, o Aramburu, da Bolívia. E essas mesas, esses encontros, eles não acontecerão num lugar tradicional, numa sala fechada. Eles vão para a rua, eles vão para o Shopping Azul, ali no Camelô, eles vão para o saguão da rodoviária, para que justamente essas discussões consigam também interferir no cotidiano das pessoas. A ideia dos curadores é que, de uma certa forma, o FIT possa atravessar as pessoas não só nas apresentações dos espetáculos, mas que essas reflexões possam estar a serviço da cidade. E todas elas serão também transmitidas ao vivo pelo Facebook. Que bacana! Então, além dessas mesas, nós teremos um programa na Rádio Educativa, que será um programa de entrevistas com pessoas que fazem parte da história do festival, né? Então, esses programas serão de meia hora e serão diários. Teremos também 2 rodas de conversa. Essas rodas, sim, elas serão em espaços fechados. Uma roda de conversa será com os curadores do festival, para falar um pouco sobre as suas escolhas, sobre os critérios, para relacionar as obras, o porquê que elas estão juntas. Ali, né? E a outra roda de conversa é com os críticos presentes no último dia, para que os críticos também consigam criar esse panorama sobre o que viram e qual a leitura que eles fazem dessas obras ligadas nessa programação. E com uma novidade esse ano, pela primeira vez o FIT tem uma crítica que é de Rio Preto, e mulher, Ana Cláudia Magalhães. Ela se junta a Valmir Santos e a Luiz Felipe. Valmir é de São Paulo e Luiz Felipe é do Rio de Janeiro. Então temos esse trio de críticos. Então as ações formativas estão vindo não para dar resposta, ela vem para fazer muita pergunta, né? Acho que é a função. Bacana. Matheus, agora a gente fala um pouquinho sobre o Graneleiro, que é o ponto de encontro do festival. No final da noite, muita coisa vai acontecer lá, a programação esse ano está fortíssima. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que a gente vai encontrar lá. O Graneleiro, né, já é esse ponto de encontro tão esperado por todos, e acho que ele é tão querido também porque, além das apresentações, ele é um lugar de intercâmbio, né, que você pode conversar sobre as apresentações, você tem o contato com os artistas que também estão circulando por ali, então o público vai poder encontrar shows, performances, várias apresentações, as intervenções do Sena Rio Preto também que acontecem nas noites do Graneleiro, então várias atividades para o pessoal poder curtir à noite. Claro, como ninguém é de ferro, bebida gelada. Sim. Gente, agora a gente passa um pouquinho mais sobre esse panorama dos 50 anos. Jorge, desses 50, 19 internacional, né? De quantos você participou na produção do festival, ou somando produção e apresentação, quantos anos envolvido com o festival aqui em Rio Preto? Esse ano eu estou fazendo 30 anos de festival. Eu comecei a trabalhar no festival em 89. 89 foi meu primeiro ano. Aprendi muito com Humberto Sinibaldi. Só que, claro, naquela época não existia nada tecnológico, né? Nada digital. Era tudo analógico. A programação a gente controlava com cartolinas na parede, não existia
WhatsApp, não existia computador, assim, da forma como existe a informática como existe hoje. Não existia rede social. Nós avisávamos os grupos que eles tinham sido selecionados com telegrama. Enviávamos um telegrama, como o preço do telegrama era caro, as mensagens tinham que ser muito curtas também, porque contava por letra, não é? Selecionado Festival Rio Preto, ligue e tal, né? E aprendi muito com Humberto, com Dinorado Vale, e comecei no festival trabalhando na produção, como um produtor, depois coordenando a produção, e depois, no momento em que nós o transformamos em festival internacional, que aí foi proposta essa parceria com o Sesc São Paulo, aí eu comecei a atuar na coordenação do festival, sempre juntamente com um integrante da equipe do Sesc também. Então, nesses anos todos, eu vou tendo parceiros diferentes na coordenação. E estou fazendo 30 anos e acredito que daqui a pouco também eu acho que preciso passar o bastão para que outros venham, né? Eu acho que é isso. Acho que o festival tem esse papel também de formar equipes e formar pessoas, né? Formar produtores, técnicos, cenotécnicos, né? Pessoas que começam, como o festival ele tem uma exigência de qualidade muito alta, né? Tanto pelo desejo da prefeitura como também pelo know-how do Sesc, todos nós acabamos aprendendo muito com o festival, né? Porque nós queremos empregar muita qualidade em tudo que a gente faz. Então, o festival acaba formando essas pessoas. Profissionais de excelência nessa área. Exatamente. Né? Então, do mesmo jeito que hoje eu estou nesse lugar e respeito muito o que foi feito anteriormente por quem veio antes de mim, daqui a pouco eu sei que eu não estarei mais no festival. Talvez estarei como ator, como diretor, mas talvez não na coordenação. Então, essas pessoas que vierem pela frente, também que consigam entender a importância que esse festival tem e que ele é da cidade. Ele é de todo mundo, ele é da cidade, ele não é de ninguém, ele não tem um nome. A gente só passa por ele e contribui no que puder contribuir. É uma instituição já, Ele né? ele é. Matheus, e a sua história com o festival? Você é daqui de Rio Preto mesmo, não? Qual o tempo de contato com esse festival e qual o tempo trabalhando no festival? Esse ano é meu primeiro ano de coordenação, né? Mas sempre tive contato pelo Sesc, trabalhando pelo Sesc, né? Nos espaços da unidade também com essa programação. Mas sou de Rio Preto, então boa parte da minha programação cultural, né, tudo que eu consegui assistir por conta do festival e aprender sobre cultura e acompanhar com o festival foi muito proveitoso, né, até para eu conseguir chegar a trabalhar com cultura nos dias de hoje. Então, eu tenho isso para mim, que o festival, ele mais do que proporciona essa possibilidade de assistir, mas ele expande o seu olhar, ele consegue expandir o seu horizonte e trazer propostas que talvez você não conseguisse ver em outros locais, né? Então, eu tenho um amor grande pelo festival, por ser aqui de Rio Preto também e ter vivenciado muita coisa com ele. Matheus, e para o Sesc, enquanto instituição, qual que é a importância de estar participando num festival que está completando 50 anos e de ter sido parceiro nos anos da internacionalização todos aí? O Sesc São Paulo tem um papel que ele preza muito por essa difusão da cultura, né? Difusão da cultura, difusão das artes, de trabalhar e apresentar a importância que a cultura tem para a nossa formação como cidadão, como ser humano, né? Para essa humanização de todas as formas. Então, o Sesc entra nessa parceria, contribuindo também para que esses espetáculos consigam chegar aqui para a cidade. E a gente sabe que isso tem um alcance de chegar à cidade, chegar à região e proporcionar essa expansão de pensamento mesmo e de cidadania. Jorge, desses 50 anos, o que você consegue ver que a gente ainda mantém aquela origem lá de trás, aquele foguinho lá de trás, e o que já mostra o amadurecimento desse festival de 50 anos? Bom, eu acho que o que é imprescindível no festival é o encontro. Esse ano, inclusive, um dos conceitos é o encontro, encontrar o outro em você, encontrar você no outro. De que maneira que os encontros devam ser reais e não somente por outros dispositivos virtuais. Um festival é a arte do encontro.
né? Então, acredito que desde o primeiro festival, ele sempre primou pelo encontro e pela reunião dessas pessoas. E acho que isso ele vem conseguindo manter, né? De transformar o ambiente que ele está inserido. E acredito que a gente percebe muito mais no público da cidade a evolução do festival. Porque você criou uma nova recepção para o teatro. A gente percebe que o festival interfere diretamente na qualidade dessa recepção. Hoje nós temos um público na cidade que consegue distinguir realmente um trabalho de qualidade, um trabalho que é baseado no conceito, na investigação e na pesquisa. E isso eu acho que é o maior ganho, quando você consegue interferir neste público, que é para quem a gente faz o festival. Eu acho que é o maior ganho do festival. Por mais que ele contribua também para o nosso trabalho da classe artística da cidade, claro, isso inquestionável a contribuição, mas quando ele transforma o cidadão, eu acho que aí é o seu maior legado. E a gente vai ter esse ano um registro físico desse legado, que é um livro-catálogo, né, Jorge? Sim. Conta pra gente dessa obra que está sendo preparada, o que a gente vai encontrar lá? Há muito tempo, né? A prefeitura está debruçada sobre isso há um bom tempo e é muito difícil você fazer um registro da memória nesse país. Muitas coisas se perdem, né? Muitas coisas se perdem e eu acho que foi um ato heróico conseguir reunir tanto material e encontrar tantas pessoas e reencontrar tantas pessoas para poder criar um registro fiel dessa memória desses 50 anos e reunir nesse catálogo os principais momentos do festival desde 1969, onde a gente tem a foto do momento em que foi decidido que Rio Preto teria um festival, né? E as imagens vão dizer por si. Né? Tanto no nacional como no internacional, são aquelas imagens que estão registradas na memória do coletivo. E claro que é um catálogo, ele foi organizado e tem textos autorais do Raul Marx, mas que teve também a colaboração de várias pessoas, mais de 20 pessoas escreveram. Que legal. Porque também aí esse catálogo oferece olhares por outros bastidores, e isso também é interessante. Então, eu acho que é um documento muito importante que fica no registro aí para pesquisa e para que a gente nunca esqueça da história que esse tão importante festival tem no país. Matheus, e para finalizar, o que você vê, qual que é o papel do FIT daqui para frente? Ou qual deve ser o trabalho dele daqui para frente? Como é que você vê o futuro do festival? O festival, acho que a gente sempre brinca, né? Ele tem uma tradição de não prezar pela tradição. Então, ele sempre está buscando novas provocações, novos olhares, discutir as urgências, como o Jorge falou aqui. Então, acho que daqui para frente, pelos próximos 50 anos, o festival ele permanece com esse espírito para trazer o que há de melhor da programação e também trazer essas provocações para dentro da cidade, para mexer com esse cotidiano, para mexer com a população, para a gente refletir com outros panoramas. Que bacana, é o que a gente espera, né? Sim. Gente, a entrevista foi deliciosa, mas ela fica por aqui. A entrevista acabou, mas o Estúdio C continua falando muito mais de FIT. A gente faz um intervalinho. Eu volto já já com mais informações sobre o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Não saia daí. Dor de cabeça, febre, calafrios. Pode ser malária. Na dúvida, procure uma unidade de saúde. Malária tem cura, mas pode matar se não for tratada. Se todos fizerem o tratamento até o final, a doença pode ser contida. Previna-se com roupas compridas, repelente, telas nas portas e janelas e mosquiteiros. Com prevenção e tratamento, a gente acaba com esse mal. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim, eu tô com medo até de morrer. E tá aí até hoje prejudicada por causa desse mosquito.
O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Estúdio C está de volta hoje falando sobre o FIT, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Parte da programação do festival ocupa as ruas da cidade com apresentações gratuitas. Entre as produções que irão ocupar o espaço urbano está o espetáculo Imprudências Poéticas. A obra é da Companhia dos Pés, grupo aqui de Rio Preto. Imprudências Poéticas é um espetáculo híbrido que mistura artes plásticas, trabalhos aéreos, técnicas verticais, dança e teatro. O Imprudências ele é um espetáculo que invade o horizonte urbano, né? Ele é um espetáculo que ele tem como meta, através do movimento, dar uma pausa nesse ambiente perturbado do concreto, do espaço de concreto. Ele é um sopro de poesia e também de reflexão profunda nesse cotidiano, às vezes caótico, da cidade. A gente buscou inspiração como livre, uma livre licença poética nas obras, nos contos de Mia Couto. Especificamente no conto As Baleias de Quicico, o conto A Menina, as Aves e o Sangue, e também numa conferência que existiu em Estoril em 2011, na qual o Mia Couto foi convidado e concebeu um texto chamado Murar o Medo. A partir dessas 3 obras, a diretora e dramaturga da obra compôs o roteiro cênico. Bom, a questão do medo, ela está intrínseca com a obra do espetáculo. Ela é, eu podia dizer assim, o pano de fundo dessa obra. E o medo em suas várias relações. Então, a gente aborda a questão do medo individual, da relação que a gente tem com o outro, essas pessoas que a gente costuma chamar de outro, né? Enquanto o diferente, o estranho, aquilo que a gente não conhece, nos causa muitas vezes o medo. E também o outro lado do medo, que é o medo social. O quanto o medo pode ser um objeto de dominação, o quanto o medo pode ser até um objeto lucrativo para uma certa parte da sociedade. Então, a gente explora o medo nas suas facetas todas, como, por exemplo, o muro. Esses muros visíveis e invisíveis, né? Os muros de nossas casas, as jaulas, as grades, que nos dão uma espécie de segurança contra esse medo, mas que também nos confinam. Essa é a terceira montagem em que a companhia utiliza o aéreo na rua. E o aéreo, ele aparece de uma forma muito poética. Há um guindaste que issa uma acrobata aérea a 40 metros de altura. Então, a ideia é que esse aéreo compreenda um retrato da cidade, em que você possa acompanhar, junto com a atriz lá no alto, também o horizonte dos prédios, do concreto, dos carros que passam. Então, é o ar fundindo com a terra, é o ar fundindo com a cidade, com o cotidiano da cidade, da metrópole.
50 anos de festival em Rio Preto, 20 deles o fotógrafo Jorge Etcheber registrou com suas lentes. O acervo reúne imagens de aproximadamente 300 peças. Agora, ele organiza esse material com o objetivo de editar um livro. A gente foi até o estúdio do fotógrafo entender melhor a trajetória dele na fotografia de palco. Teatro Rio Preto há 50 anos, eu estou fotografando teatro há 27, comecei fotografia com teatro e indo para 20 anos só de FIT. Eu comecei no negativo, eu comecei com fotografia no teatro. Fotografar em negativo te exigia uma certa atenção com o ator, e com o ator no ponto de luz. Observação, o enquadramento e observar a luz, um passo para trás, um passo para frente, um passo lateral, ele sai fora da área de foco de luz. E eu tenho que ter certeza, porque eu só tinha 36 cliques para fazer um espetáculo. Não conseguia fazer um espetáculo com 2 filmes, que era muito caro. Com a entrada do digital, ele te possibilita fazer mais cliques. Só que isso não é uma vantagem. Porque não é porque você tem 500 cliques que você vai garantir uma boa fotografia. É um olhar. Eu comecei, quando eu entrei para o digital, eu logo assim, fiquei deslumbrado, porque eu poderia fazer 1000 cliques. Só que com 1000 cliques eu atrapalho o espetáculo e eu não tenho tempo hábil para ver 1000 fotos. E nem sempre a foto boa está nessas 1000. Eu presto atenção hoje no gesto do ator, no olhar do ator. Além dele estar em todas as condições técnicas de luz, eu fico esperando aquele momento. Eu não me preocupo em ir para um espetáculo e conseguir 20 fotos boas. Eu me contento em ir para um espetáculo e conseguir uma foto muito boa. É uma. Fotografar teatro, eu costumo dizer assim, que é meio ingrato. Porque pelo menos eu não consigo acompanhar o espetáculo. Eu fico, os primeiros minutos, eu fico tentando descobrir aonde estão os pontos de luz, boca de cena. Então, eu não estou prestando atenção na história. Eu estou prestando atenção aonde é que pode acender. Qual que é mais ou menos a dinâmica da peça. Qual é o cenário, aonde ele está iluminado. Então, eu acabo perdendo os espetáculos. Eu, pelo menos, não consigo ter uma noção real mesmo do espetáculo. E assim, é bem engraçado, porque eu saio de um espetáculo e aí eu vou escutando os comentários. As pessoas falam, o espetáculo foi lindo, foi maravilhoso, e eu tenho outra visão do espetáculo. Eu tenho uma visão fotográfica. Falo, putz, o espetáculo não foi legal. De repente, aí eu saio do espetáculo e falo, esse espetáculo foi lindo. E aí você vai encontrando as pessoas e eles vão falando, esse espetáculo não foi legal. O que é um espetáculo lindo? Não é nem a questão de cenário, é a questão de iluminação e ator. É basicamente isso. Eu tenho, assim, nesses 20 anos que está indo o FIT, 27 de teatro, eu devo ter umas de 8 a 10 fotos, aquelas fotos. E a maior parte delas estão sem cenário. Tanto que eu tenho algumas separadas, você olha e fala, putz, mas não tem cenário, é o trabalho de ator. Sabe, são pessoas que eles têm algo a mais na representação. Então isso te ajuda muito. Essas pessoas, eles têm, eu não sei, têm um olhar diferente, eu consigo captar um olhar deles. Então, o que me encanta nesses atores é essa parte do olhar. Essa edição do Estúdio C fica por aqui. Toda a programação do festival você encontra no site fitriopreto.com.br. O evento segue até o dia 13 de julho. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até mais!